Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 24 e o versículo de número 13. Assim está escrito: Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Estas são palavras de Jesus quando, na oportunidade, ele estava falando sobre o princípio de dores, as coisas que estão por acontecer depois da sua partida. Ele orientou e ensinou os seus discípulos, dizendo que chegaria um tempo em que muitos apareceriam em nome de Jesus, dizendo: Eu sou Cristo, e enganando as pessoas e trazendo confusão a muitas pessoas. E ele afirmou que ouviriam também rumores de guerras, mas que não se assustasse, porque é mistério que todas estas coisas aconteçam. O levantar de nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremoto, em vários lugares. A aversão completa das pessoas para com aqueles que servem a Deus. Um ódio gratuito que se estabelece e alimenta no coração daqueles que ainda não foram libertos contra aqueles que estão comprometidos em servir a Jesus. E Jesus disse que os seus discípulos seriam também escandalizados. Haveria muita traição entre aqueles que se diziam irmãos. E surgiriam também muitos falsos profetas com as suas profecias mentirosas. Tudo isto que Jesus falou como uma advertência, ao longo dos séculos, essas coisas todas aconteceram. E nos nossos dias em que estamos vivendo, elas estão aí, livre por todos os lugares. Tantas coisas, tantas aberrações, tantas mentiras, travestidas de verdade. Quantos querendo chamar para si a atenção, quando o foco é direcionar as pessoas para Jesus. Quantos que, no desejo ou no afã de conseguir acesso a determinadas pessoas, se fazem como se fosse um daqueles que servem a Deus e, na verdade, só estão se municiando com informações para depois derramar veneno e colocar as pessoas sob júdice e serem escandalizadas, aborrecidas e desacreditadas. E como se isso não bastasse, Jesus também disse que a iniquidade haveria de se multiplicar. E como ela tem se multiplicado? Como a iniquidade tem ganhado terreno em muitas vidas? E Jesus disse que a consequência de a iniquidade se multiplicar é que o amor de muitos se esfriaria. E nós observamos pessoas outrora dominados pelo amor de Deus, acalorados com este amor, vivendo a simplicidade da fé, serviam a Deus com dedicação, alegria, consagração de vida, mas deixaram-se levar. A iniquidade veio, o amor se esfriou e hoje eles estão praticamente irreconhecíveis daquilo que um dia foram, mas que hoje não há nem lembrança daquele passado promissor. As pessoas estão vivendo este tempo. Mas a advertência de Jesus é: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, com estas palavras de Jesus, nós somos encorajados a perseverar
até o fim. Há pessoas que começam a sua caminhada de fé em Cristo a todo vapor, com alegria, com entrega, porque tudo é uma aventura, é uma novidade de vida, é algo que a pessoa nunca tinha experimentado. Então, quando ele começa a todo vapor, com alegria, com devoção, com fervor, com dedicação, com comprometimento, procura a todo instante estar falando de Jesus, vivendo de maneira digna para representá-lo bem no seu porte, na sua vestimenta, no seu comportamento, nas suas ações. Isto é algo que encanta, que alegra ver como a mudança é profunda na vida daqueles que Jesus chama para a salvação. Deus abençoe, pastor Edinaldo Lima. Mas os dias vão passando, o tempo vai passando. O que a palavra de Deus prevê é que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quer dizer, a cada momento que passa, ele vai tendo a iluminação, o conhecimento, a revelação de Deus, o discernimento, para estar mais firmado e fundamentado na fé. Mas o que Jesus disse é que a iniquidade se multiplicaria sobre a terra. E a iniquidade não respeita lugares aonde ela entra. Ela entra nos lugares ditos os mais sagrados. Ali também a iniquidade, pela vulnerabilidade de um coração fraco e doente, ela entra ali e faz uma grande miséria. Muitas derrotas se estabelecem. E foi o que Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E tem sido assim. Aqueles, como eu vinha dizendo, que a princípio eram brasas vivas, hoje são uma tremenda geladeira. Já não tem mais aquele fervor, aquele afã, aquela intrepidez, aquela alegria, aquela convicção de fé. As coisas agora são tudo colocadas na dúvida, sempre tem um se, talvez, não sei, parece que sim, parece que não. Quando a princípio as pessoas eram assertivas, eu creio, eu estou convicto, eu estou certo, eu não tenho dúvida. Mas hoje as pessoas vivem no mundo da dúvida. O que Jesus disse está acontecendo, cumprindo-se as Escrituras. Mas Jesus deixou aqui uma advertência que eu tenho como um encorajamento. Ele dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Há pessoas que começam bem, no meio da caminhada, eles começam a desandar e não chegam ao fim. Desertam-se, abandonam o caminho, o compromisso, a promessa que fizeram a Deus de fidelidade até a morte, eles jogam no esquecimento e deixam de viver. E passam então a viver somente de sombras do passado, porque não têm um presente convincente, com vida digna, santa e pura diante do Senhor. Estão sendo solapados pelo espírito que domina neste mundo, de iniquidade, de maldade, de engano, de mentira e de corrupção. Infelizmente, estas coisas têm entrado em muitos corações que não deveriam ter lhe aberto a porta, mas abriram, e estas coisas entraram. E depois que elas entram, para sair é muito difícil. Em alguns casos, é uma perca total. Mas o que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim. Eu não devo somente começar bem, mas eu preciso começar bem, continuar bem e terminar bem. Porque não é o começo que conta, é como nós terminamos que conta. A pessoa às vezes pode começar até de maneira estabanada, atrapalhado, mas ao longo do caminho, no meio do caminho, ele vai colocando-se em disponibilidade diante de Deus. O Senhor vai trabalhando, vai modelando, vai corrigindo, vai convertendo aquela vida, e para que ela chegue lá no final,
adaptada e pronta para o encontro com o Senhor. Por isso que Jesus disse, tem que ir até o fim. Há muitas pessoas que vão dizer, eu fiz isto, eu fiz aquilo outro. Fez, na verdade, mas não perseverou, não continuou, não foi até o fim e, portanto, ficou fora da grande oportunidade. Então Jesus disse, aquele que perseverar até o fim. Você, meu irmão, você, minha irmã, você está perseverando em Cristo? Ou você está sendo dominado pela avalanche que, como um rolo compressor, domina este mundo em todos os ambientes, até mesmo no ambiente religioso? Infelizmente, com tristeza dizemos isto, mas é uma realidade dos nossos dias, não tem como esconder isto. Uma coisa tão clara e visível aos olhos de todos. Mas a palavra de Jesus é, quem perseverar até o fim será salvo. Significa dizer que quem não perseverar até o fim não será salvo. Nós observamos vários textos aqui, onde fala sobre perseverar ao fim. Um dos textos bem conhecido é Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo 12 e o versículo 13. Olha o que ele deixou escrito. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás da tua sorte no fim dos dias. Esta foi a palavra de Deus para Daniel. Mas esta palavra de Deus para Daniel, ela também é útil para mim, para você, para cada um de nós. É Deus falando conosco através da sua palavra. Tu, porém, vai até o fim. Não pare, não se canse, não volte atrás, não crie atalho, não desista, não desvie o olhar de Cristo. Siga caminhando, firme, seguro, convicto e pronto a chegar até o fim. Observamos também em Mateus, no capítulo 10 e o versículo 22, onde está registrado a seguinte palavra. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseguição aí está. O crente sincero, fiel e verdadeiro diante de Deus, ele sempre sofrerá perseguições, porque ele anda e vive na contramão do mundo. E o mundo reage. De que forma? Conforme diz aqui, com ódio, com vingança, com ameaças, com pressões. Esta é a maneira que o mundo age. E quando nós observamos lá em Hebreus, no capítulo 3, o versículo 14, está escrito assim. Hebreus, capítulo 3, o versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Permanecer, conservar firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Não deixar a fé esmurecer, mas ir até o fim. E a palavra de Jesus a uma das cartas da Ásia Menor, a carta da igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 10, diz, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, ser fiel até o fim, até o último instante da nossa vida aqui na terra. Ser fiel até o fim. Foi o encorajamento de Jesus para nós. E quando nós encontramos em 2 Timóteo a expressão de Paulo ao terminar a sua carreira, isso mostra que ele, apesar de enfrentar tantas situações difíceis e comprometidas, ele não se deixou vencer por elas, mas ele manteve-se perseverante até o fim.
2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não parou no meio do caminho, não desistiu, não criou atalho, seguiu o caminho que lhe foi proposto por Deus, embora com muitas tribulações, prisões, sofrimentos e incompreensões, mas ele foi até o fim. E ele disse, guardei a fé. A fé não foi contaminada, eu guardei-a. E desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda. Deus abençoe a irmã Miriam Santos. Então, o encorajamento que Jesus nos dá hoje para refletirmos em Mateus 24 e 13, onde li, está escrito, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não se deixe levar pelas turbulências da vida, pelos problemas, pelas dificuldades, pelas incompreensões, pelas provocações, pelas pessoas que demonstram um ódio barato contra a sua vida, contra o seu comprometimento de servir a Deus. Sirva a Deus, seja fiel, permaneça até o fim, não pare na sua caminhada, não te canses de servir a Deus, siga adiante. O começo foi maravilhoso, o meio passa a ser um pouco mais lento, e do meio para o fim parece que as coisas demoram muito mais, porque há tantos atrativos para nos tirar do caminho. Mas é preciso receber de Deus graça e força para enfrentar essas situações e não se perder no meio do caminho. O que a palavra de Deus diz é, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu entendo que eu devo permanecer firme e fiel até o fim. Também entendo que você deve permanecer firme e fiel até o fim. Não pare na caminhada, não desista, não mude de direção. Continua no caminho que Deus te posicionou. Mantenha a tua fé, não deixe ela ser contaminada, não deixa o espírito do mundo encontrar lugar no teu coração, mas mantenha-te reservado unicamente para Deus. Viva com temor, viva com lealdade, viva com fidelidade, viva com santidade na presença de Deus. Guarda-te da corrupção do mundo, das ofertas que se apresentam. Fica firmado em Deus. Não perca o teu foco, não perca o teu propósito. Olhe unicamente para Jesus e olhando unicamente para Ele, você vai caminhar até o fim, embora que às vezes pareça tão difícil. Mas a promessa de Deus é de que quem chegar ao fim será salvo. Você está contado para receber a salvação. Portanto, prossiga, persevere, permaneça, vai até o fim. Não desista, não pare, não te canses. Continue, peça a Deus força, graça e renovação e siga adiante. Chegando ao fim, todos nos encontraremos e iremos para a presença do Senhor, e toda a recompensa de Deus fará com que esqueçamos todo o sofrimento vivido aqui na terra. Mas para este prêmio é preciso perseverar até o fim. Que Deus nos ajude, que sejamos perseverantes até o fim. O fim ainda não chegou, portanto, ainda há um longo caminho para percorrermos por ele. Sigamos na estrada que Jesus nos colocou. Querendo Deus, amanhã retornaremos.